Falando de Vida. Oferecimento. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você e Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje é dia 13 de agosto de 2019. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre trazer aquele tema que interfere diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. A síndrome de Burnout, síndrome do esgotamento profissional, é um estado físico, emocional e mental de exaustão extrema, resultado do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes ou estressantes. A principal causa da doença, conhecida também como síndrome do esgotamento profissional, é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas. A síndrome de Burnout também pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos de trabalho muito difíceis. Essa síndrome pode resultar em estado de depressão profunda e, por isso, é essencial procurar apoio profissional no surgimento dos primeiros sintomas. O diagnóstico da síndrome de Burnout é feita por profissional especialista, após análise clínica do paciente. Síndrome de Burnout: causas, sintomas, tratamentos, diagnósticos e prevenção. Hoje no Falando de Vida. Meio-dia mais 17 minutos. Hoje o programa Falando de Vida, mais uma vez conversando sobre saúde mental, né? Que é uma bandeira aqui da Rádio Mensagem, para ajudar você a viver melhor, conviver melhor com as suas emoções. E para falar hoje de saúde mental, especificamente da síndrome de burnout, nós recebemos com muito carinho a doutora Raquel Felé, que é médica psiquiatra, mais uma vez aqui nos brindando com a sua presença. Doutora Raquel, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vinda, viu? Boa tarde a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente vai destrinchando essas nuances aí da saúde mental, né? São várias e várias facetas e a de hoje é muito específica, que é relacionada à questão do trabalho, né? A síndrome de burnout. Tem até um nome diferente, penso eu que não é uma coisa tão recente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho até da classificação dessa síndrome. Sim, a descrição da síndrome de burnout, ela vem da década de 70, né? Então você vê que é uma coisa até recente, né? Se a gente for analisar. Porque assim, mas na verdade a descrição como síndrome mesmo foi através de uma pessoa que estava sofrendo disso. O que é o burnout, então, para as pessoas entenderem, né? É exatamente isso, é a exaustão relacionada ao trabalho, né? Não é um estressezinho de trabalho qualquer, uma coisa momentânea, ou assim, algum período curto que a própria pessoa pode estar passando, a empresa, enfim, o local que ela trabalha, e aquilo ali daqui a pouco se recupera e volta à normalidade. Não. Para se configurar burnout, isso é muito importante ser colocado, esse estresse, essa exaustão, não chega nem a ser estresse, porque o estresse pode ser uma resposta fisiológica do organismo a uma demanda da vida e pode ser até positivo, né? Você aumentar a sua produtividade, aumenta a sua atenção, só que aí depois você tem que voltar aos limites da normalidade, né? Do seu desgaste. E o burnout não.
O burnout, ele vem consumindo a pessoa aos poucos, né? E aí vem geralmente ao longo de mais de um ano, sabe? Em que a pessoa, ela fica esgotada emocional e fisicamente, e é nítida a relação que essa causa é devida ao trabalho, às questões do trabalho mesmo. E aí vem uma série de sintomas, né? Desde sintomas psicológicos, como oscilações de humor, irritabilidade. O paciente refere exatamente isso, que ele não consegue nem pensar no trabalho, que já começa a ter crises e sintomas ansiosos, taquicardia, etc. A pessoa começa a ter um retraimento social, e isso não é vinculado só ao ambiente de trabalho. Apesar da causa ser o trabalho, esses sintomas, e também tem os sintomas físicos, que eu já vou citar já, eles são estendidos para a vida pessoal, né? Para a vida em geral da pessoa. Então, isso também dá sintomas de isolamento social, irritação, alterações de sono, alterações de memória, despersonalização, que a pessoa, ela chega a falar assim, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Perdida mesmo, uma coisa de não se reconhecer mais. E alterações físicas de somatização, que aí elas vão desde alterações cardiológicas, pode ter hipertensão arterial, frequência cardíaca aumentada, dores musculares e alterações gastrointestinais em sua maioria. Quer dizer, uma questão recente, a senhora classificou a questão da síndrome. O que difere, doutor? O que é uma síndrome? Quando a gente fala, é uma síndrome, não uma doença, qual a diferença? Isso, a síndrome é quando a gente é um conjunto de sinais e sintomas, né? Sinais são coisas que nós visualizamos. Então, por exemplo, você está com, um olho vermelho, eu estou vendo, isso é um sinal. E o seu olho está coçando, aí é um sintoma, você queixa, meu olho está coçando, mas eu não estou vendo. Então, um conjunto de sinais e sintomas. Então, por isso que a gente chama de síndrome. É uma coisa recente, há pouco tempo atrás, ela está sendo discutida e ela foi colocada até como doença ocupacional, foi considerada como uma doença ocupacional. E, enfim, como ela tem, é uma doença complexa, porque envolve fatores relacionados ao próprio trabalho, psicológicos e físicos, ela tem uma abordagem bastante complexa também. Não é uma coisa só. A gente precisa tratar de várias maneiras. Doutora, e a questão do assédio moral, ela está de alguma forma ligada à questão do burnout? Sim. Muitas vezes a gente vê que os pacientes que estão sofrendo de burnout, eles estão sofrendo situações de assédio moral. Infelizmente, isso não é incomum. Infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum. Eu vou citar, Ana, as profissões mais envolvidas, porque a gente vê um padrão de repetição mesmo no consultório, das profissões que estão mais envolvidas frequentemente em burnout, né? Seriam as profissões que lidam diretamente com o público. Então, médicos em primeiro lugar, enfermeiros, sim, geralmente sim. Aqueles que trabalham em hospitais. Geralmente sim. Porque o ambiente tem muito a ver com o desenvolvimento do burnout, também o tipo de trabalho. O ambiente de hospital a gente sabe que é um ambiente muito pesado, né? Então, enfermeiros, médicos, bombeiros. E aí a gente vai abrangendo policiais em todos os sentidos, né, de todas as instâncias, professores cada vez mais e jornalistas, né? Profissões que demandam muito sacrifício do própria qualidade de trabalho e do tempo de trabalho também, né? As jornadas que não são jornadas às vezes noturnas, não tem muito final de semana, né? São plantões, então são essas as profissões mais acometidas. Doutora, qual indivíduo, no que diz respeito à característica do indivíduo, está mais propenso a isso? Indivíduos que eventualmente já tenham desenvolvido alguma doença mental, ou qualquer um pode desenvolver em alguma fase da vida uma burnout? Qualquer um pode desenvolver em alguma fase da vida, dependendo do que acontecer. Mas é óbvio que personalidades mais frágeis, né? A gente chama assim, pessoas que têm uma personalidade mais frágil, ou já sofreram, ou fazem algum tratamento psiquiátrico ou psicológico, são as pessoas que são mais vulneráveis a desenvolver, né?
E também dependendo dessa questão do tempo, né, da qualidade do tempo. Então, pessoas com jornadas múltiplas de trabalho, às vezes em casa também, né, pessoas que trabalham e chegam em casa e tem que trabalhar em mais casa ainda. também, né, não tem um descanso, a pessoa não consegue desligar a cabeça, não consegue descansar direito. Fazer outras coisas. Exatamente. E ficam com a mente ali focada no trabalho, nos problemas do trabalho, e aquilo começa a dar uma irritabilidade, uma antipatia. E assim, é uma síndrome muito importante, porque ela tem muita relação com a questão de faltas, né, do absenteísmo no trabalho, com a questão de abandono de emprego. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Existe uma estatística de que quem entra, pelo menos assim, dentro dos professores, que é uma classe bem sofrida com relação a isso, que entra em afastamento por burnout, cerca de 40% permanece, não volta mais à mesma função. Olha só, é muita coisa, né? Então, merece atenção, sim. Doutora, a questão da fragilidade, né, do indivíduo, e a senhora, enquanto a senhora falava, eu imaginava um indivíduo muito específico, que é daqueles nomes que a gente tem aí, das novidades do mundo do trabalho, que às vezes a gente não sabe muito bem o que quer dizer e tem que entender, que é o workaholic, né, que é aquele viciado em trabalho, esse perfil aí da pessoa que não desliga mesmo. Para ela tá fazendo ali um bem para ela, para a família dela, enfim, ou até tá confundindo lazer com trabalho. Mas isso tem uma consequência, né, num futuro próximo. O workaholic, a pessoa que tem esse perfil do workaholic, ele tá mais propenso ao burnout? Perfeita a sua pergunta, porque a resposta é sim, ele tá mais propenso ao burnout. Na verdade... Mas a pessoa percebe que ela é workaholic ou não? Às vezes não. Às vezes é aquela pessoa muito perfeccionista e que ela quer estar numa situação em que ela quer crescer profissionalmente, ela quer se dedicar, ela gosta. Geralmente, quem desenvolve burnout são pessoas muito comprometidas com o seu trabalho. Quem não tem muito comprometimento, aquilo ali acabou, ela não se sente, né? Ela não faz a mais e tudo, consegue separar bem. Mas não, as pessoas que estão crescendo, que têm interesse em crescer profissionalmente, seja na empresa ou qualquer instância de trabalho, são as pessoas que tendem a acumular mais funções, a não saber delegar, não dizer não, e com certeza elas podem se perder no meio do caminho e acabar sofrendo de burnout. Quando é que a pessoa chega no seu consultório? Ela chega por qual motivo, principalmente? Chega porque alguém pediu para ela ir? Ou ela chega porque ela não sabe mais para onde ir? Ou porque ela até perdeu o emprego por conta disso? A maioria das vezes é uma percepção que a própria pessoa tem. A pessoa chega desesperada, assim mesmo, de falar, nossa, eu gostava tanto do que eu fazia e comecei a me dedicar, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não estou nada bem. E ela mesma reconhece, cheia às vezes de sintomas físicos, então já procurou outras áreas e todos os médicos tendem a falar, não, isso daí é de origem emocional, você está muito estressado, né? Vai procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. São pessoas que estão muito tristes com aquela situação, né? Ou porque elas gostam muito do que elas estão falando, ou porque elas podem estar sofrendo um tipo de assédio moral, e aí elas estão muito decepcionadas e não sabem como sair daquela situação, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Agora, a gente tem que ver que custo que isso está acontecendo. A gente vê na fala da doutora, né, que tem esse trato diário aí com os pacientes, que especificamente na burnout, traz essa tristeza para o indivíduo, né, que é um indivíduo que ele está procurando ajuda neurológica, né, psiquiátrica, porque ele em algum momento errou. Nem ele mesmo sabe onde ele errou. E ele errou tentando acertar. Então, imagina a frustração da pessoa, né? Você disse, acho que o sentimento que mais predomina é o sentimento de frustração. Eles se queixam muito de frustração. Então, me sinto frustrado, não gosto mais, chega domingo à noite, começa a ficar apavorado, porque vai música começar do Fantástico, a semana. Já dá um ataque cardíaco. Isso acontece, essa queixa ela é real, tá? É verdade, aquela música do Fantástico às vezes dá uma tristeza, você tendo ou não burnout, às vezes dá uma coisa assim de você ficar pensando na vida, né, ficar fazendo um balanço mental. Até aí tudo bem, eu acho que é natural, porque é uma coisa que a gente escuta desde quando a gente era criança. Mas quando essa música do Fantástico, essas coisas que a gente faz domingo à noite, traz alguns sintomas, e quais são eles, doutora, que a senhora vê assim?
Então, vamos colocar a música do Fantástico, porque realmente ela exemplo, existe, né? não, ela é um exemplo real mesmo. As pessoas que falam que aí elas se tocam de que vai começar tudo de novo e vai começar a tortura toda outra vez, e aí já começa a ter dificuldade para dormir no domingo. Enfim, tem alguma coisa errada aí, né? É óbvio, a gente precisa trabalhar, o trabalho de ninguém é perfeito, todo mundo tem problemas. O trabalho da maioria das pessoas é um trabalho estressante de alguma maneira, mas se você começa a ficar muito desesperado para chegar sexta-feira, vamos colocar gente que trabalha de segunda a sexta, né? Porque ainda tem as pessoas que trabalham em terceiro turno, que aí umas escalas loucas, que isso daí é pior ainda. Uma outra predispõe mais ainda a desenvolver, tá? Se você tá simplesmente trabalhando louco para chegar na sexta-feira, ele chega no domingo na música do Fantástico, você fica mal, tem alguma coisa errada acontecendo com você. Não necessariamente que você esteja em burnout, mas será que você não precisa repensar o que está acontecendo, o que você está fazendo durante a semana? Afinal, são 5 semanas que você trabalha e 2 que você folga, né? Então, você está trabalhando a grande maioria. A gente precisa ressignificar isso, reencontrar prazer. Lógico que não é possível você fazer isso de uma hora para outra, largar tudo, sair correndo, né, de uma forma irresponsável, não. Mas o ideal sempre é a gente ter prazer no que a gente faz, né? E ser feliz durante a semana também. Também, ser feliz, a felicidade no trabalho. Tem que ter, a gente tem que buscar isso. A doutora falou essa história do segunda e de sexta-feira, né? Da segunda, aquele taquicardia, na sexta, aquela ansiedade pela sexta. Fiquei lembrando aqui das inúmeras postagens que eu já vi em rede social do pessoal esperando chegar a sexta e amaldiçoando até mesmo a segunda, né? Que é uma piada, o pessoal brinca e tal, mas assim, a gente vê que isso está no imaginário coletivo, que uma grande parte das pessoas realmente são infelizes fazendo o que fazem e que ficam nessa rotina, nesse círculo vicioso. É uma vida, é a sua vida. Isso é muito triste. É triste. Então, assim, a gente precisa sempre tentar buscar o melhor, né? E a gente sabe, no interior da gente, a gente sabe o que faz bem pra gente, o que não faz. Isso tem que ser misturado com a realidade, com os pés no chão, pra ninguém virar aventureiro. Mas a alma da gente sabe quando a gente não tá feliz, quando a gente tá no lugar errado. Isso tem que ser ouvido, isso tem que ser pensado. Eu acho que a gente vai concordar aqui num ponto, né? A gente roda e sempre volta para esse ponto inicial, que o meio termo é o caminho, né? Claro que todo mundo tem alguns poréns nas suas atividades laborais, sejam elas quais forem, mesmo que seja autônomo, em casa, todo mundo tem seu porém. Mas aí você mesmo tem que fazer essa balança, né? Igual a gente coloca ali para medir o nível, né, quando está fazendo uma obra e tal, tem aquele equipamento que mede o nível. Você tem que medir ali o tempo todo, né? Até que ponto vale a pena isso, e é uma autoanálise diária, né, doutora? E eu acho que feliz da vida ninguém vai ser, né? E, sim, eternamente, né? Não, exatamente. Assim, o tempo todo. Mas eu acho que o maior desafio do ser humano, cada dia que passa na minha vida, eu chego à conclusão que é o equilíbrio, encontrar o equilíbrio. Com certeza. Muito difícil. A gente sempre roda e para nessa palavrinha mágica, né? Verdade. Muito bacana. Doutora Raquel Felé hoje falando com a gente sobre síndrome de burnout. É uma síndrome ligada diretamente ao trabalho. Ainda dá tempo de você participar até 13h aqui conosco. 97411-0125. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Raquel Felé. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Para tudo na vida, o essencial é ter saúde. E o ideal é ter o plano de saúde da Ativia. Conheça a Ativia. Temos o plano de saúde ideal para você, sua família e seus colaboradores. Qualidade e economia? Faz um Ativia ideal. Qualidade e abrangência? Faz o Ativia essencial. Venha nos conhecer e surpreenda-se. São mais de 14 opções de planos à sua disposição. Central de Vendas 0800 7727 888. Visite nosso site www.ativia.com.br. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Raquel Felé, doutora Raquel que é médica psiquiatra, falando hoje da síndrome de burnout. Essa síndrome com um nome difícil,
mas muito ligada à questão do trabalho, datada aí de meados de 1970, década de 70, onde se começou a ter esse olhar mais pontual para problemas relacionados ao trabalho. Eu arrisco dizer que foi mais ou menos nessa época também, ou até um pouquinho mais para frente, que a gente começou a ver o mundo mudar realmente as suas relações do trabalho. Claro que isso veio muito mais acentuado na década de 90, nos anos 2000, com a informatização de praticamente tudo, mas ali na década de 70 a gente já viu um esboço, alguma coisa está mudando drasticamente. E ali foi justamente onde a síndrome foi identificada. Agora, minha pergunta para a senhora é o seguinte, doutora, ouvindo sua fala no primeiro bloco, a gente percebe que, de forma simplória, que mudar de trabalho resolveria, então, o problema. Mas e quando mudar de trabalho não é uma opção? Sim, isso é muito comum. Bom, vamos lá. Quando o paciente chega com burnout no meu consultório, eu falo isso, tento explicar, né? A primeira, tá muito difícil, o paciente está passando mal, está tendo crises, sintomas, né, de psíquicos, crises de ansiedade, insônia, depressão. Qual que é o tratamento? Vamos lá, o que fazer? Em primeiro lugar, bom, se tiver indicação de medicação, a gente vai dar uma medicada para poder aliviar esses sintomas, porque precisa, na grande maioria das vezes, quando vai parar no psiquiatra, já precisa da medicação. Segundo ponto, a gente pode dar uns dias, tentar fazer com que essa pessoa fique uns dias afastada para poder sair daquele fogo cruzado ali. Eu falo assim, que a gente precisa apagar o incêndio, né? Isso é uma medida imediata, tá? E aí, existem 2 caminhos que eu explico para os meus pacientes. Ou o paciente consegue, com a medicação e com o afastamento breve de preferência, retomar o seu nível de normalidade, né, ficar bem, e o tratamento psicológico também é importante, e seguir a vida ali dentro, aonde ele está, ou então o problema é além disso. É o burnout, porém ele não está satisfeito mais aonde ele está. Então ele vai sair do que ele tá, dos sintomas piores, ele vai dar uma equilibrada e aí ele pode chegar à conclusão de que é além do burnout. Ele não quer mais estar onde ele está. E aí esse paciente precisa fazer uma avaliação séria do que ele vai fazer com a sua própria vida. Antes que vire um problema sério que a gente vive no dia a dia, que é uma briga imensa dos pacientes com INSS, com empresa, a nível judicial, que, Ana, olha, aí é uma grande batalha, viu? Eu fico imaginando mesmo, doutora, porque se já é uma batalha com o próprio perito, o médico perito, e o laudo de um psiquiatra tem muito peso, pode não ser decisivo para o médico perito, mas tem muito peso. A gente mesmo ouve aqui na rádio, mas muito mais relacionado à questão da depressão, que já é um fator de difícil convencimento. Burnout segue a mesma linha para essa dificuldade de convencimento. Sim, e assim, o que acontece? Quando essa questão é além do burnout, Ana, quando a pessoa não está mais feliz aonde ela está, quando a relação já está desgastada, o trabalho já está desgastado, ela não quer mais estar onde ela está por N motivos, e ela precisa tomar uma decisão, essa decisão não é fácil, mas muitas vezes eu questiono, dependendo de onde a gente chegou, né, a situação chegou, aí eu preciso perguntar para o paciente, o que você vai querer, né? Você vai escolher essa batalha que não tem data para terminar, porque entra num nível judicial, né? Ou você vai optar pela sua saúde? É importante a pessoa que queira esse aconselhamento, que ela seja realista também, né, doutora? Não adianta se iludir e achar que vai chegar no INSS e conseguir isso fácil, ou até que vir um advogado vai conseguir. Isso é importante cair essa ficha, né? E chega um ponto que começa a não conseguir, e aí que eu tô te falando que vira o problema maior, né? Uhum. Então, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter outras, né, na vida. 12:40, vamos a uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ana. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Graças a Deus. Como é que tá, Jambeiro? Tá caminhando como sempre, no meio do mato. Aí é calminho, né, Lídia? Aí não tem burnout, né? O pessoal aí é muito calmo, né? Ah, capaz, né? Aqui tá todo mundo nervoso. Eita! Tem que tomar um chazinho, política, né? É a política. Mas fala, Lídia, você sempre com essa colaboração aí produtiva para o nosso jornalismo, qual que é a sua colocação? Olha, Ana, você tá me ouvindo direito, Ana? Eu estou, pode falar. Então, o que eu tenho para colocar, que eu estou preocupada, aliás, faz anos que eu tenho essa preocupação. O Rodrigão, ele trabalha na Copa, ele trabalha de segunda a domingo, de domingo a segunda.
Ele só tira folga quando dá, quando encontra alguém para ficar no lugar dele. Ele não tira férias. Sabe quantos anos faz que ele está nessa vida, Ana? Quanto Mais tempo? de 20 anos. Gente do céu. Então, eu tenho muita preocupação com ele, mas eu acredito em Deus que vai resolver isso aí. Mas eu queria saber da doutora o que fazer com esse meu Gil. Lídia, Ele não me escuta. Só uma pergunta, por um acaso ele se queixa de alguma coisa para você ou ele vai levando aquilo tudo silenciosamente? Ele vai levando e ele é muito bravo. Ele é muito exigente. Eu acredito que o nervosismo dele já é de esgotamento, né? Entendi. A gente vai passar aqui essa perguntinha para a doutora Raquel, que te ouviu perfeitamente. Obrigada, viu, Lídia? Obrigada, viu, Ana? Um abraço, doutora. Um abraço, apareça aqui qualquer hora. Ela tem razão de ficar preocupada mesmo, né? Porque olha a jornada de trabalho do genro, né? Dela. Genro. Nossa, mãe. Como que pode uma pessoa estar trabalhando praticamente de segunda a segunda, sem férias, há 20 anos? Ô, doutora, mas quantas pessoas você não conhece que tem esse perfil? Conheço vários. Sim, empreendedores, muitos e muitos. Aí é que tá, Ana. Às vezes a cabeça da pessoa ela é forte, né? Então ela aguenta aquilo ali mentalmente falando, ela aguenta durante um tempo grande. Uma hora ela vai desabar em algum aspecto, seja mentalmente, ele já tá começando a ficar nervoso, lógico, deve estar super exausto, ou então isso vem sob forma de doença física somática. Então, assim, por exemplo, hipertensão arterial, problemas cardiológicos, AVC, diabetes, dores musculares, enfim, quase todas as doenças, né, acabam tendo um fundo emocional. Quanto maior o estresse, se você vive sob estresse crônico, você tem uma chance muito maior de você sofrer de quase todas as doenças, infarto, câncer. né? Sim, não é só a parte cardiológica, mas a parte cardiológica costuma ser a mais afetada. Então, vai saber se ele não está com algum problema que ele não está associando, que possa estar vindo aí desse esgotamento todo, que é uma coisa que a gente vê bastante também. Precisa diminuir um pouco o ritmo, não tenho dúvida nenhuma disso. Além de tudo, quais são as outras medidas, né? É bom falar isso. Tem o tratamento, tem a questão do afastamento que pode entrar ou não, temporário, né? A decisão final vai partir do próprio paciente, mas o que a gente sugere para poder prevenir essa história e ajudar, né? Sempre eu vou bater nessa tecla porque parece uma fórmula, mas não é. Que é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa precisa ter um hobby, eu sempre falo isso aqui, precisa ter alguma coisa para distrair a cabeça, que não tenha a ver com preocupação, que não tenha a ver com exigências de trabalho. O ideal que faça uma atividade física que goste, porque o exercício físico ele tem um fator muito importante no prazer físico, no relaxamento muscular. A pessoa dorme melhor, ela fica mais saudável, né? Tem menos dores, uma alimentação adequada e enfim, manter a saúde em dia. Exercícios de relaxamento, espiritualidade sempre em dia. Então, esses são os fatores protetores. Essa coisa de ficar conectado o tempo todo, a gente sempre acaba voltando nesse assunto aqui também, porque são fatores que são provocadores e cronificadores de estresse, né? Ficar aí em rede social, ficar vendo notícia o tempo todo, notícia ruim, programa negativo, tudo isso influencia, né? Então, procurar, a gente tem que fazer higiene mental todos os dias. Conheço muita gente que ficou ruim, mas ruim a beça, viu? Depois daquele caso lá das garotinhas de Cunha, né? Que foram assassinadas. E aquilo lá passou, igual ao caso Nardoni. Foram meses, né? Em todos os canais de notícia, não tinha para onde você fugir. E as pessoas ficavam assistindo aquilo, porque tinham TV aberta, ninguém tinha TV a cabo. O YouTube não era tudo que é hoje. As pessoas simplesmente absorviam aquilo e iam somatizando. Principalmente idosos, que não entendiam, mas como que pode? Tem uma hora que a gente tem que desligar também, né, doutora? Precisa. Você já viu a notícia, já fez, já tá bom, não precisa ficar revendo aquilo ali, ficar vendo agora detalhes. É com a justiça, pelo amor de Deus, isso não vai mudar nada, Exatamente. Né? Olha, vocês não fiquem bravos comigo, mas todo ano na saidinha dos pais e das mães, guardadas as devidas proporções, volta-se nesse assunto. Caberá à justiça. É imoral? É imoral, mas é legal, né? Se a lei abrange e oferece a possibilidade, embora seja imoral aos olhos de praticamente todo mundo, a lei tem que mudar a lei. Não adianta ir lá na porta do presídio mostrar que a Suzane von Richthofen tá com o cabelo bonito, que a menina que matou a filha tá assim, tá assado. Gente, isso não importa. Não é mais da minha conta. Eu fico julgando aquela pessoa internamente e não tomo conta da minha vida. Sabe? Então, a gente tem que ter esse filtro na cabeça, assim, isso vai me agregar?
O que me agrega saber que a Suzane von Richthofen saiu mais um Dia das Mães e Dia dos Pais? Isso não é da minha conta, é ela com Deus. Eu vou seguir a minha vida e vou rezar para que ela encontre o caminho dela. Faça uma coisa útil por Suzane von Richthofen, reze por ela. Isso é um ato de coragem, não é um ato de coragem? Claro, né? Muita coragem. Muita coragem. Doutorão, a participação agora por telefone. Vamos atender aqui o nosso ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Sônia, daqui do Igarapé. Oi, Sônia, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Pode fazer sua pergunta. Então, na verdade, não é uma pergunta. É uma constatação de tudo que eu ouvi. Eu gostei muito de ouvir a doutora falar, porque até me abriu mais a mente. Porque tudo que ela falou aconteceu comigo. Eu trabalhava de segunda a segunda, eu varria a rua, então eu fiquei muito doente e todos os exames que eu fazia não davam nada. E eu sentia dor, eu desmaiava, aí dizia que era da coluna, quando fazia o exame da coluna não dava nada, fazia o raio-x da cabeça, o eletro não dava nada, e eu desmaiando, e eu sentindo muita dor, desmaiava na rua o tempo todo. E foi assim até que o doutor Augusto me deu assim, licença. Eu fiquei de licença 2 anos, e depois dos 2 anos eu não conseguia voltar para o serviço, porque eu tomava cadernal direto, e era 3 vezes por dia, dava muito sono, eu não conseguia trabalhar. E daí ele me aposentou. E ele te deu algum diagnóstico específico, Sônia? Ele deu como convulsão, sabe? Mas você não gostava do seu trabalho? Na verdade, eu vou te dizer, eu gostava muito do que eu fazia. Olha só. Eu gostava. Só que eu acho que o meu corpo estava muito cansado mesmo. É, porque exigia fisicamente também, né, Sônia? A gente tem que pensar nisso. Embora você gostasse, aquilo te exigia fisicamente mesmo, né? Era, porque varrer rua não é fácil. Com certeza. Depois eu saí da rua, fui para a creche, mas mesmo assim, continuei muito tempo assim, tomando medicamento e trabalhando. Entendi. Até que chegou uma hora que não deu mais. Minha família tinha que me buscar todo dia no serviço. São doenças que vão surgindo, né, Sônia? São doenças que vão surgindo, né, Sônia, na nossa vida aí. Mas olha, muito bacana aí o seu testemunho, e a doutora também agradece aí a sua gentileza em colaborar. Eu acredito que nesse caso não seja burnout, mas são doenças laborais, né, que são aquelas ligadas ao trabalho. Muito obrigada, viu, Sônia? Um abraço para todo mundo do Igarapés aí, viu? Um abraço para vocês, tá? Fica com Deus. Fica com Deus também. É claramente uma doença laboral, né, doutora? Sim, se não é uma doença laboral, é uma doença que o trabalho acabou piorando, né, desencadeando, porque, pelo que eu entendi, ela tem epilepsia, e quem tem epilepsia não pode ficar trabalhando exaustivamente sol, né? Dessa forma, aí acaba piorando, dando mais convulsões mesmo. Você vê que ela fez um esforço muito grande aí para fazer o diagnóstico. Como a psiquiatria sofre ainda por esses diagnósticos, né? O diagnóstico é essencialmente clínico, né? A gente tem poucos exames, poucos recursos dessa questão, e aí tem que ser na base do exame clínico mesmo, né? Psíquico que a gente fala. A doutora estava falando aí desse momento ápice, né, do burnout. O burnout é o tipo de síndrome que as pessoas podem acabar até negligenciando por vários fatores, tudo isso que a gente falou aqui, desde essa dificuldade até mesmo da sua subsistência, né, porque está ligado diretamente ao que você recebe, ao seu pão de cada dia. E tem um filme que retratou muito bem isso, que é de 1993, Um Dia de Fúria. Um filme aclamado pela crítica, inclusive, que mostra aí um policial que tenta deter as suas atitudes violentas, né? Um homem, na verdade, o homem, ele é um homem de meia idade, estressado, né? Que está desempregado, em processo de divórcio, frustrado com o trânsito, e ele fica enfurecido. Tem aquela cena clássica dele na lanchonete estendendo a arma para todo mundo. Aqui no Brasil a gente não tem esse armamento, pelo menos por enquanto, fácil. Mas eu fico imaginando, se o povo tivesse uma arma, às vezes eu penso nisso, porque por causa de nada a pessoa já dá um grito com você no trânsito. Quer dizer, aquela pessoa está no limite da vida dela, né? Ela já não tem mais paciência com nada. É complicado eu acho, você como psiquiatra, você armar pessoas que podem ter reações
exacerbadas por N motivos, e aí fazer por impulso, e aí quando foi, né, a consequência pode ser drástica, irreversível. Né? Doutora, isso não é uma coisa tão difícil de acontecer, não, como a gente vê no filme, né? Que ele tem ali um surto psicótico, acredito eu, e ele tem um acesso à arma por estar nos Estados Unidos, mas isso não é uma coisa de filme, não. Isso é muito fácil de acontecer a qualquer momento, né? Nos Estados Unidos a gente vê claramente as consequências muito drásticas disso. Enfim, pode ser bullying, pode ser, às vezes a gente nem sabe, né, pode ser por surtar e burnout, mas aqui no Brasil a gente também vê, a gente não vê às vezes umas pessoas gritando, tendo acessos de fúria, de raiva, coisas assim, parecendo histéricas, mas às vezes é o limite que a pessoa atingiu ali, e aí às vezes agride algum funcionário determinado local. É complicado mesmo, né? A gente precisa cuidar muito da nossa mente para a gente poder não cair nessa questão de se perder, né? Da gente mesmo. Da gente mesmo, de não saber mais o limite, de perder a noção do que está fazendo. Isso é muito sério. Uma vez eu ouvi de uma psicóloga justamente em relação a isso, né? O nosso cuidado, gente, é para não deixar o copo transbordar, né? Porque todo mundo tem um copo. Nosso copo tá lá, às vezes a gente enxerga meio cheio, meio vazio, ele só não pode transbordar. Transbordou, é remédio, às vezes, para a vida inteira, acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Imagina, isso aí é coisa de maluco. Tem gente que está ouvindo a gente, está pensando isso. Meu querido, minha querida, vigia e ora, como disse Jesus, né? Porque todos nós somos propensos a síndromes, né? A problemas neurológicos, até porque é difícil a gente entender essa realidade psicológica, porque a gente não vê nosso cérebro, né? O que está acontecendo lá dentro, quimicamente falando. Exatamente. Quando uma pessoa quebra uma perna, é nítido que ela quebrou a perna, e aí ela vai ser afastada, né, do trabalho, e todo mundo vai ver que ela quebrou a perna. Quando a pessoa está com um problema mental, psiquiátrico ou psicológico, não é visível para a grande maioria das pessoas. E essa é a grande dificuldade que a gente na psiquiatria tem, das pessoas entenderem que doença não precisa ser vista para ela existir. Você não precisa estar com uma perna quebrada para você saber. A pessoa está com depressão, a pessoa está com algum burnout, não dá para ver, não é visível, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Doutora, é uma curiosidade, até nem tem muito a ver com esse assunto, mas assim, uma pessoa que está com um tumor no cérebro, vai fazer ali a tomografia, os exames de imagem, isso é facilmente identificado pelos profissionais. No caso da psiquiatria, a gente não tem esse avanço ainda mostrando essas alterações por imagem? A gente já tem isso? Não, a gente tem assim, por exemplo, você faz uma tomografia, a gente solicita, ou uma ressonância magnética cerebral, quando há suspeita de quadro de demência, seja ele de demência de Alzheimer, aparece, né, a maioria dos casos sim, ou demência vascular, e quando você acha que a pessoa possa ter algum tumor. Aí você consegue ver, mas de resto é só o eletroencefalograma que pode detectar alguma atividade elétrica normal cerebral ou não. E não, do resto é clínico mesmo. A senhora acha, uma curiosidade, a senhora acha que a senhora vai ver isso em breve? Acompanhando? Espero. Aí? Mas ia ser legal ainda. Ia ser muito fantástico. Tem umas coisas evoluindo, né? A nível de tratamento já tem no Brasil depressão resistente ou esquizofrenia resistente. Existe um teste de saliva que você faz em Campinas, em alguns outros lugares também, e aí mostra o gene da pessoa, se ele é bom respondedor ou mal respondedor às maioria dos medicamentos. Bem caro ainda, mas já é uma coisa que há 10, 15 anos atrás era bem na teoria, ele já existe. Então eu sempre acredito no avanço, sim, e a tecnologia ela é engraçada, ela de repente, aparece alguma coisa que inova, né? Espero que sim, a psiquiatria precisa muito de ajuda, de exames, e ia facilitar demais. É aquela coisa, né? Como a doutora, né, tá vivendo agora essa fase de ouro, não só da psiquiatria, mas da medicina. Só o fato da gente poder falar desse assunto livremente, falar mais disso, já é um grande avanço, né? Estamos falando disso. Que muito. Bom. Faz 15 anos que eu comecei a fazer psiquiatria, né, na residência. Não era realmente meio que um tabu. Hoje em dia, a gente vê em todos os programas de televisão, pessoal falando, informando, artistas falando de relatos pessoais, né? Eu tô aqui na rádio já há algum tempo, tudo para uma questão informativa, as pessoas gostam de saber. É muito interessante, porque a informação é o primeiro passo para a gente poder mudar. É ter acesso à informação.
quando você começou sua carreira, você ouvia muitos termos assim pejorativos? Isso é coisa de maluco, isso é coisa de doido? Muito. Mas isso diminuiu hoje? Muito. Legal. Diminuiu, graças a Deus. Assim, não sei se porque aumentou a quantidade de pessoas que está procurando ajuda, né? Mas tem que tirar esse mito. Diminuiu bastante. Hoje as pessoas até falam que vão ao psicólogo ou ao psiquiatra até com um sorriso no rosto, muitas vezes. E aí o lado bom também das redes sociais, vejo muita gente, né, até as pessoas de boa vontade, gerando conteúdo, né, que não são ligados à psicologia e psiquiatria, gerando conteúdo ali de saber, né, de empatia, acho que mais do que qualquer coisa, de empatia, porque a partir do momento que a gente começa a falar de umas coisas, a gente vai entendendo e tendo essa capacidade de ter empatia com o outro, que as pessoas às vezes sofrem com tudo, né, e a vida não é para sofrer, a gente sempre fala aqui, né, doutora, é sagrada essa vida nossa. Sagrada, passa muito rápido, né? E é isso mesmo, é questão da empatia. Não é só porque você não tem que o outro não pode ter, ou que porque você não tem, o que o outro tem não é significante, ou é isso, ou é aquilo, ficar na base do julgamento, né? Não, tentar se colocar no lugar e se puder ajudar, né? Por favor, ajude. É válido, sempre válido, Sim. né? Doutora, para fechar aqui o nosso assunto, fugir um pouquinho, que eu fico curiosa. A doutora vai falando coisas, a gente vai perguntando, mas sai um pouquinho do assunto. A minha pergunta para a senhora é a seguinte, em relação à carreira ainda, né, a questão do burnout, a gente tem hoje um movimento no Brasil que é o empreendedorismo por necessidade, né? Por conta da questão econômica, as pessoas empreendendo sem preparo, empreendendo por N motivos. Mas esse empreendedorismo, essa mudança de carreira, a senhora acha que isso é válido, pensar nessa possibilidade num caso de burnout extremo, ou tem que levar em consideração várias questões e não somente essa suposta fuga do problema? Tudo tem que ser levado em consideração. Primeiro que você mudar de negócio em burnout, não é indicado. Você não está raciocinando, você precisa se tratar primeiro, voltar aos níveis de normalidade. E eu acho que é válido depois que a pessoa sair desse auge, que está muito ruim, que às vezes na cabeça dela, ela pensa logo no outro extremo. Se eu sair daqui e for para meu problema vai ser resolvido totalmente. Já quer resolver. Não, e aí, isso tem que ser estudado, tem que ter preparo para você mudar de área, para você empreender. Empreender é uma coisa legal, mas é uma coisa difícil, né? A pessoa que tem um problema com o chefe, ela acha que o fato dela não ter chefe é o sonho da vida dela e a vida dela está resolvida. Não, tem outras coisas inerentes a ser autônomo. Muitas outras questões, assim, que você vai aprender ao longo do tempo. Então, não adianta querer fugir correndo para uma coisa totalmente despreparada. Mas acaba sendo uma tendência do mercado mesmo. Porque se o desemprego está aumentado, a pessoa vai querer, o que ela vai fazer? Ela vai querer, isso é uma tendência, mas é uma tendência que tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Doutora, para fechar, então, quando a gente fala de burnout, a gente fala de cura total do indivíduo, e qual é o tempo médio de tratamento com medicação? A partir do momento que a pessoa melhora, no mínimo 1 ano de manutenção de tratamento. Isso é uma média. A partir do momento que melhora. Isso é que tem que ficar claro. Não não existe número mágico. Não. Tirou a medicação. Quando ela estiver estabilizada, o psiquiatra vai falar, a partir de agora... É 1 ano. No mínimo 1 ano. Se for tudo bem durante esse ano, se você estiver bem na época da gente diminuir, a diminuição da medicação, ela é assim, tem que ser com uma cautela absurda, muito mais do que quando a gente introduz, para a gente ver se o organismo está realmente preparado para aquilo e não ter grandes surpresas. Então, não existe um tratamento rápido, mágico e eficaz. Mas existe um tratamento. Sim, claro, tem como resolver o problema. Definitivamente? Tem. E existe mais do que isso, resolver o problema definitivamente e retomar o gosto da pessoa pela vida e pelo trabalho? Com certeza. Por isso que vale a pena. É bom as pessoas saberem, porque aquilo ali muitas vezes é um momento, né? É uma fase que ela está passando que precisa de muita atenção, mas tem tratamento para aquilo e o objetivo é esse. Recolocar a pessoa na vida e no mercado de trabalho. Muito bom. Doutor, olha, muito obrigada mais uma vez. Amo esses assuntos de trabalho e amo falar de saúde mental. Então, juntou 2 coisas que eu amo falar. Muito obrigado pela generosidade. Volte mais vezes aqui para falar. Se tiver de outros assuntos laborais também, a gente explora mais também. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui de verdade. Eu gosto muito de estar aqui com vocês.
E você fica agora com a alegria de Paulinho Oliveira no Comunicação Total, nas tardes da sua terça, quarta, quinta e sexta-feira, cobrindo as férias do Marcos Floriano. Um abraço para todo mundo e claro que a gente se vê aqui na programação da Rádio Mensagem, a rádio da Diocese. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.